A gente segue esmiuçando essas tarifas dos Estados Unidos e também essa ameaça de Donald Trump aos países do BRICS, que, segundo ele, adotem políticas anti-americanas. E a gente conversa agora com Solange Surur, que é diretora de macroeconomia do UBS e também colunista aqui do CNN Money, que eu tenho o prazer de dividir tela. Muito boa tarde, Solange. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Solange, acompanhando agora essas falas, tanto do presidente Lula quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin, parecem dois governos. Eu queria entender, Alckmin vai sair vitorioso nessa, pelo menos uma disputa de estratégia? A gente vai conseguir consolidar algum tipo de acordo com os Estados Unidos? Bem, isso é uma resposta que a gente vai saber em 2 dias, né? Até o dia 9. Se a gente não receber nenhuma carta, fica os 10% de tarifa e realmente estamos na tarifa mínima, né, que o governo americano impôs ao mundo. Agora, se essa questão da rixa com os BRICS, né, se acentuar, seja por o discurso de um lado, o discurso de outro, a gente pode acabar sendo mais tarifado do que imaginávamos no dia 2 de abril. Solange, e pensando exatamente nessas falas recentes do presidente Lula, inclusive defendendo o comércio bilateral não lastreado, né, não baseado no dólar, mas sim um comércio mais centralizado e baseado exatamente nas moedas locais, o que isso indica do ponto de vista, primeiro, do comércio global, mas principalmente da importância desses países que são membros do BRICS em comparação com os Estados Unidos? Pergunto o seguinte, se do ponto de vista pragmático, vale a pena a gente se alinhar a esses países desse bloco, né, como que é o presidente Lula defendendo, inclusive, o multilateralismo e também o comércio global, e comprar essa briga com os Estados Unidos? Do ponto de vista da economia, né, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, do ponto de vista de exportações, é um peso muito mais relevante. O cenário mais benéfico para a economia como um todo, sem dúvida nenhuma, é o Brasil tentar ficar em cima do muro, né, nessa guerra geopolítica que é inevitável, né, não vai acabar tão cedo. A gente tem que ter mercado, a gente tem um mercado exportador também muito grande na União Europeia e nos Estados Unidos. Então, teoricamente, ficar em cima do muro seria a melhor solução. Agora, se isso não for possível, esse uso das moedas dos países do BRICS para fazer relações internacionais, comerciais, é um processo lento, gradual, não vai existir, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar, tá mais no campo da esperança do que no campo prático, né? Uma moeda comum entre esses países, ou essas moedas vão ser agora utilizadas para transações fora do bloco. É um processo muito gradual usá-las dentro do bloco, e mesmo assim, como vocês já estavam comentando aí com a Thais há pouco, depende muito da aceitação de quem está exportando e importando, né? Porque não são moedas conversíveis, ficam muito restrita à relação bilateral entre países, quando as empresas acumulam moedas não conversíveis para além das suas relações comerciais, o que elas vão fazer com essa moeda? Então, é um processo gradualíssimo e eu acho que isso não ameaçaria de jeito nenhum o dólar como moeda de reserva no mundo. Agora, imaginar que o Brasil, os BRICS vão ter uma moeda única ou que as nossas moedas terão aceitação internacional como o dólar é realmente um sonho muito distante. Então, parece uma discussão completamente apartada, inclusive daquilo que a gente tem discutido aqui todo dia, né, Solange? E aí a gente pensa do ponto de vista prático, como é de uma consolidação, por exemplo, essa ideia mais utópica de uma moeda comum para a corrente comercial, né, dos países membros do bloco. Qual é a possibilidade? Eu sei que a gente, falando de Donald Trump, a gente não pode seguir também muito a lógica, mas a possibilidade de o Brasil, por exemplo, ser atingido por tarifas adicionais, né, por exemplo, de 10%, como defendeu o presidente Donald Trump, né, na sua rede social, na Truth Social, qual a possibilidade, quais seriam os impactos caso essas ameaças saiam do campo digital? É uma probabilidade difícil, né? Porque isso aí depende do Trump, que é totalmente imprevisível. E eu acho que também dependerá muito do que, como o Brasil vai reagir nos próximos dias a todo esse noticiário de
que não é nem um pouco ameno, né? É um noticiário de ameaça e, ao mesmo tempo, estamos participando é, do BRICS, que se coloca muitas vezes contrário a políticas americanas, né? Seja elas econômicas, sejam elas geopolíticas. Agora, se esse cenário se concretizar, seria muito negativo, né? Porque aí vai ficar, além de você ter um peso, um custo maior para o empresário americano, brasileiro, né, exportar para os Estados Unidos, né, que pode fazer você perder mercado, o seu custo vai ser mais alto, é, talvez não consiga repassar toda a tarifa para o consumidor final, a gente fica com a etiqueta de um país que não está, né, está desalinhando em relação aos Estados Unidos. Isso é muito negativo em termos de fluxos financeiros, negócios entre empresas do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com o Ocidente. Então, acho que o resultado seria extremamente negativo. Se a gente falava, né, lá em abril, que o Brasil tinha sido um privilegiado e poderia se beneficiar de tarifas menores e de ter um relacionamento neutro, né, em relação a esses dois blocos que estão se formando aí, China versus Estados Unidos, se a gente for sobretaxado, a gente certamente vai ser visto como um país que tem um viés para um lado e não está neutro. E aí a gente não se beneficia, né, não só pagando um custo mais caro por conta de tarifas, mas de fluxos de investimentos. Né? É um país que escolheu um campo. Então, isso atrapalha muito investimentos globais, não só de exportação versus importação. Talvez fosse melhor mesmo, né, Solange, conceder essa autonomia ao vice-presidente Geraldo Alckmin para tucanar, para que o Brasil tucanasse, dado esse histórico do vice-presidente no PSDB. Brincadeiras à parte, Solange, você citava exatamente aquele cenário que a gente apontava algumas possibilidades positivas para o Brasil nesse cenário, em que o país seria menos atingido pelas tarifas, mas que também conseguisse costurar acordos bilaterais visando exatamente ampliar mercados, enquanto os Estados Unidos limitavam exatamente exportações de outros países. Queria entender exatamente essa possibilidade, ela ainda está posta, a gente ainda pode ganhar de alguma forma em meio a esse cenário completamente, enfim, bagunçado, né, depois desse tarifaço de Donald Trump? Olha, eu acho que ainda temos essa oportunidade de ser o menos prejudicado. Eu não gosto de falar beneficiar, porque numa guerra comercial, onde todos os países vão ser tarifados em no mínimo 10%, é um ambiente global menos interconectado, né, de menos crescimento e mais inflação. Mas, obviamente, no comparativo com os países que vão ser mais tarifados, a gente está menos pior. Eu acho que essa possibilidade ainda existe. Se tudo ficar no status quo atual, nos próximas 48 horas, ou até esse prazo aí que o Trump deu novo de 1º de agosto, a gente sai beneficiado de uma certa forma. Né? Agora, é uma situação ainda que a gente fique com apenas 10%, mas é uma situação ainda de muita incerteza, né? Porque não vai estar nada escrito em pedra. Tudo vai depender dos próximos passos. Sempre esses acordos vão ser renegociados ao longo do tempo. Tem, por exemplo, com a China, a questão está, do meu ponto de vista, muito longe de se chegar a um acordo final. São passos, processos, capítulos sendo fechados, mas muita coisa pela frente ainda para acontecer. Então, ainda que a gente seja beneficiado, não quer dizer que a história acabou. Eu acho que todo o relacionamento do Brasil com o Ocidente vai ser moldado, né, de acordo com as nossas ações e reações. Pois é, né, Solange? A gente acompanhou hoje, inclusive, o presidente Lula defendendo o multilateralismo, defendendo exatamente uma agenda que fomentasse o comércio global. Eu queria entender se, do ponto de vista prático, o Brasil caminha nessa direção. A gente acompanhou, né, e conversou sobre isso, inclusive, sobre esse acordo comercial firmado com o EFTA, né, com um grupo de 4 países que não fazem parte ali da União Europeia, e com essa perspectiva de que, à frente da presidência rotativa do Mercosul, o Brasil, o bloco firme, finalmente,
chancele o acordo com a União Europeia. Eu queria entender se a gente caminha nessa direção. Eu acho que a gente caminha, eu acho que, na verdade, a gente foi empurrado nessa direção, porque o Brasil está muito atrasado em acordos bilaterais com outros países e outros blocos, né? A gente ainda é uma economia extremamente fechada, a gente tem uma tarifa de importação alta, então, se a gente está começando a acelerar esses processos de acordos bilaterais, é porque a gente está percebendo que o mundo mudou e a gente foi empurrado para tentar se abrir mais, e eu acho que um dos aspectos que não está sendo discutido e que a gente poderia estar fazendo é baixar tarifas, né? Mas obviamente isso aí afeta interesses setoriais no Brasil e é muito difícil de ser conseguido, mas seria uma maneira de tornar a nossa economia muito mais competitiva, né? E aumentar a produtividade como um todo, não de um setor específico, mas do país como um todo. Vejo o caso do agro, que é o único setor competitivo no Brasil, ele é completamente aberto, né? É um processo que poderia ter sido iniciado antes, a gente agora está começando a avançar nisso, mais em acordo bilateral do que em baixar a tarifa, é porque o mundo nos colocou nessa posição e não a gente por mérito próprio, infelizmente. Mas podemos acelerar, né? Se a gente quer realmente ser favorável ao multilateralismo, vamos diminuir proteção nacional, aumentar a competitividade, e certamente nosso produto potencial vai subir. Assim seja, né? A gente conversou aqui com Solange Struri, que é diretora de macroeconomia do UBS, também colunista aqui do CNN Money, a quem eu agradeço sempre pela oportunidade de a gente conversar. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima.